Obrigado, Jesus, por esse momento tão lindo. Confirma a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, o hino que vai ser cantado, a palavra que vai ser falada, o testemunho que vai ser dado. Tudo que nós fizermos nessa live, que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que nós venhamos diminuir, tu venha crescer, que nós venhamos diminuir, tu venha sobressair. Que nós venhamos diminuir, tu venha crescer, que venhamos sumir, tu venha aparecer, meu Pai. Porque tu és poderoso e grande, em nome de Jesus eu creio na vitória. Liberta essa pessoa, meu Pai, dos maus pensamentos, das palavras contra a vida do próximo, Pai, porque eu sei que a palavra diz que nós temos que ser amor, que temos que ser bom para o nosso próximo. Em nome de Jesus eu creio na vitória. Nós estamos na campanha do livro de Lucas, né? Todos os dias um capítulo, hoje é o segundo capítulo. Capítulo 2 de Lucas. E nós vamos iniciar cantando o hino 225 da harpa cristã, amém? Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca, amém, Jesus, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Glória a Deus. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente. De vez em quando eu estou cantando hino, como agora, né, aí eu me lembro de alguma coisa que aconteceu, né, ou que está acontecendo. Eu me lembro de quase 30 anos atrás, quando eu estava em processo de libertação, né, que eu decidi procurar Jesus. Eu me lembro que eu fui numa igreja que o pastor pregando falava direto comigo. Inclusive ontem eu estava com azia tão forte que eu tive que interromper a live na hora que eu estava iniciando. Agora eu descobri o que é. Eu comprei um suco de graviola e eu não sei se eu botei pouca água. Eu sei que a azia tinha passado. Agora eu fui experimentar um pouquinho do suco que estava na garrafinha.
a azia voltou com tudo. Então eu agora já vi que eu não posso mais tomar esse suco. Então, gente, eu me lembrei, né? Nesse processo de libertação, eu estava na igreja, numa sexta-feira, eu ia em sexta-feira. Aí que aconteceu? O pastor falava direto comigo. Inclusive, ele falava até assim, gente, quem me conhece sabe que eu não sou de falar assim. Deus está falando com alguém aqui. E ele falando a minha vida todinha ali na pregação. Aí eu me lembro que na hora da oração de uma dessas sexta-feira, eu acho que eu fui lá na frente 3 vezes nesse dia. Uma na hora da primeira oração, depois na segunda oração e na terceira vez foi para aceitar Jesus. Voltar para Jesus, né? Que eu sempre aceitei Jesus, mas nesse dia eu estava voltando. Aí, quando o culto terminou, que eu cheguei do lado de fora da igreja, eu tinha sido uma libertação tão intensa que eu estava leve como se fosse uma folha leve, querendo voar na rua, de tão leve que eu estava. Aí eu estava pensando aqui, às vezes a gente sente o nosso corpo pesado, cansado. É a hora de buscar mesmo com força, né? Eu estava vendo nas escrituras que Jesus ele subia o monte à noite e pela manhã ele estava na igreja, né? Então uma das formas da gente sentir uma presença mais forte de Deus, né? Além de estar nos templos, né? É estar orando no monte também, uma coisa tão saudável, sabe? Eu costumo ir durante o dia, não gosto muito de ir durante a noite. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Cada um vai no horário que Deus permite, que Deus consiste, que Deus leva e seja feita a vontade do Senhor. Nós vamos cantar o 303, logo em seguida nós vamos estar lendo o capítulo 2 de Lucas, que é muito bom. Essa campanha de Lucas, já tivemos o primeiro dia com o primeiro capítulo, agora estamos no segundo dia de Lucas, né? Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Eu e tu precisamos de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Sim, é verdade. Eu preciso de Jesus, glória a Deus. Tu precisas de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória.
(192) da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou meu e o seu, e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue do nosso Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim de Jesus, pelo sangue do nosso Jesus no Calvário. És um grande pecador, aleluia, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eu já acordei 3 horas da manhã, não dormi mais, estou com sono, mas eu vou continuar até terminar esse mistério, amém? Nós vamos cantar o hino ainda 545. O sangue de Jesus tem poder para me garantir essa vitória, nós todos. Porque ele vive, 345. Vamos cantar em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, a poder no sangue de Jesus. Todo espírito de sono, toda seta de sono, todo mal vai sair em nome de Jesus. Já reparei que às vezes eu estou sem sono nenhum, daqui a pouco eu pego a Bíblia lá para cantar, começa o sono. Só Jesus para revelar e jogar por terra esse mal na vida do crente. Do sono na hora do compromisso. Porque ele vive, louvado seja Deus, 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, glória a Deus, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentaremos, sem medo então, teremos vitória. Irei à glória
ao meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus, porque Ele vive. Aleluia, posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive. Temor não é, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viva está. Graças a Deus, conseguimos cantar 3 hinos da harpa cristã. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus em Lucas capítulo 2. Segundo dia de campanha de Lucas. Leitura original da Bíblia, graças a Deus. Essa é uma Bíblia de estudo pentecostal. Vão fazer 30 anos que Deus me deu essa Bíblia na minha responsabilidade. O nascimento de Jesus Cristo, Lucas capítulo 2. E acontecendo naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Glória a Deus. Capítulo 2 de Lucas. Estou limpando óculos. Capítulo 2 de Lucas, né? E aconteceu naqueles dias que, saindo um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui a segunda parte B, né? Nós lemos a parte A, o nascimento de Jesus, e agora nós lemos a parte B, os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceram com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acontecia do menino, lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam de que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito.
a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para a circuncisão do menino, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana, parte C. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu povo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse: Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também, glória a Deus, aleluia, a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Parte E do capítulo 2 de Lucas. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acharam de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o ouviram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito.
E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Obrigado, Jesus. Confirma, meu Pai. A vitória é nossa. Tchau, gente. Até a próxima. Estamos na parte 2 da live. Falta mais algumas. Glória a Deus, aleluia.